Fala galera do Descomplicando a Música, na aula de hoje a gente vai aprender o acorde substituto do dominante, também abreviado como sub-5. Ele costuma ser escrito com a palavra sub, depois a letra V, que é o número romano 5, e um 7 ainda para indicar que esse acorde tem o sétimo grau, tá? Ou seja, é um acorde dominante com sétima. Então eu sei que esse nome já pode assustar um pouco, poxa, acorde sub-5, né, substituto do dominante, o que é isso? Mas a gente vai ver aqui que o conceito ele é bem simples, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa relembrar o conceito de graus do campo harmônico e de dominante para entender do que a gente está falando aqui. Antes de lembrar, né, antes de pensar no substituto do dominante, vamos lembrar rapidinho aqui o conceito de dominante, que daí a ideia de substituir esse dominante por outro acorde vai ficar bem clara, tá? Então tá aparecendo na tela aqui o campo harmônico de Dó maior, usando tétrades, ou seja, usando 4 notas para cada um dos acordes, e com isso a gente pode ver que o quinto acorde desse campo harmônico é o acorde de Sol com sétima, certo? Então esse acorde ele é o acorde dominante no caso desse campo harmônico, e ele vai ser o acorde que vai resolver em Dó. Para quem não lembra do conceito de dominante, recomendo assistir essa aula que está aparecendo aqui em cima, que eu coloquei, tá? Sobre funções harmônicas, mas basicamente é aquele acorde que vai dar uma tensão, uma necessidade de resolução, tá? E a tônica ali, no caso, o primeiro grau, que nesse caso aqui é o acorde de Dó maior, vai ser o acorde que vai resolver, vai trazer a tranquilidade daquela tensão que foi criada com o acorde dominante, tá? Então, falar de substitutos do dominante é dizer que a gente vai substituir em uma música o local onde está o acorde de Sol com sétima, né, que existe para resolver no acorde de Dó, a gente vai substituir ele por um outro acorde. Tá? E que acorde vai ser esse? Ele vai ser o acorde de Ré bemol com sétima. Tá? Então, por que isso? Por que a gente pode substituir o acorde de Sol com sétima pelo acorde de Ré bemol com sétima? Tá? Então vamos pensar nas notas de cada um desses acordes primeiro. Tá? Então, se a gente for comparar nota por nota de cada um desses acordes, a gente pode ver claramente que tem duas notas que são as mesmas ali para ambos, tá? Que nesse caso aqui são as notas Si e Fá. Essas duas notas Fá e Si, coincidentemente, é claro que não é uma coincidência aqui, né? São as notas que representam o trítono do acorde dominante de Sol com sétima. Então aqui eu vou pegar um violão para começar a mostrar isso na prática, né? Para a gente começar a entender a sonoridade que isso tem e por que a gente pode trocar um acorde por outro, por que isso vai funcionar. Então aqui se a gente for reparar no acorde de Sol com sétima, que tem esse formato aqui, a gente pode reparar nessa nota Fá e na nota Si. As duas estão presentes aqui no acorde, ó, são essas duas. Né, mesma coisa que aqui, ó. E justamente essa sonoridade aqui de um Si tocado junto com um Fá é que dá essa dissonância característica do acorde diminuto, é o intervalo do trítono. A nota Si está a 3 tons de distância da nota Fá, né? Elas estão 3 tons de distância uma da outra, e isso causa esse intervalo que é um intervalo com um choque, né, sonoro. Então essa necessidade aqui de sair dessa situação tensa aqui, ela se resolve muito bem se eu caminhar do Si para o Dó, sair dessa nota aqui para essa, e se eu sair do Fá um semitom abaixo e para o Mi. Ó. Então imagina que eu faço as duas coisas, eu saio do Si para o Dó ao mesmo tempo em que eu saio do Fá para o Mi. Vai ficar assim, ó. Eu saio daqui para cá, que é justamente a troca do Sol com sétima para o Dó, porque o Dó ele é composto das notas, né, Dó e Mi. Dó e Mi fazem parte, né, da tríade de Dó, ou da tétrade de Dó, né, aqui no caso eu estou fazendo a tétrade, Dó maior com sétima maior, e aqui eu estava com o Sol maior com sétima menor, né. Então quando eu saio daqui para cá, dentro, algumas dessas notas, né, desses dois acordes, estão fazendo isso daqui, ó. Então, eu vou enfatizar um pouco mais aqui, ó, usando o Fá aqui na ponta, ó. Fica mais claro ainda, ó. Né? Estão ouvindo essa sonoridade? Então essa é a característica do dominante que resolve na tônica. E esse mesmo dominante aqui, esse mesmo trítono, né, que está entre a nota Si e Fá, ela também existe no acorde de Ré bemol com sétima, como eu tinha comentado. Ó. Então se a gente olhar aqui o acorde de Ré bemol com sétima, é esse acorde aqui. A gente pode ver que a nota Si está aqui, ó. Então ela faz parte desse acorde, e a nota Fá está aqui, ó. Então ambas, o Si e o Fá, fazem parte do acorde de Ré bemol com sétima. Então quer dizer que esse acorde aqui, né, ele tem o mesmo trítono desse acorde aqui. Até pode ver a semelhança entre os dois, né?
Tá? Claro que eles têm algumas diferenças, suas notas, o seu baixo principalmente diferente, né? Aqui eu tô com baixo em Ré bemol, aqui eu tô com baixo em Sol. Mas como ambos esses acordes contêm um trítono dentro deles, eu posso explorar essa troca, trocar esse acorde aqui por esse em alguma música. Então, em vez de fazer isso, ó, eu vou fazer isso. Então a resolução fica muito parecida, aquele mesmo andar daqui para cá vai acontecer também nesse acorde para esse. A maior diferença vai ficar mesmo na sonoridade do baixo, que antes estava caminhando daqui para cá, agora vai caminhar daqui para cá. Vai ter mais um cromatismo ali, né? Então vamos fazer uma cadência 2-5-1, né, clássica, como a gente já estudou em outros vídeos. Por exemplo, Ré menor, Sol, sétima e Dó. Né? Então se a gente faz... Agora com sub 5. Então é bacana, né, essa diferença. A gente pode ver que em ambos os casos a gente teve essa sensação de preparação, né, a tensão ali, o dominante, para depois resolver. E a gente tem a mesma coisa aqui, um acorde subdominante, depois um dominante que resolveu na tônica. Tá? Então a gente pode explorar isso em diversas músicas, né? E não pode ser simplesmente, não precisa ser somente no campo harmônico de Dó. Aqui eu estava mostrando o Dó como exemplo, mas vamos imaginar um outro caso aqui, sei lá, pode resolver em Lá maior, por exemplo, né? Lá maior com sétima. Nesse caso, um 2-5-1 para Lá maior seria assim, né? Seria Si menor, depois o Mi com sétima, né? Aqui, ou aqui, tanto faz, e daí resolve em Lá, né? Então vamos imaginar que eu quiser substituir essa cadência aqui por uma cadência que seria Si menor. Agora tem que pensar num acorde, né, o sub-7. Quem é o sub-7, então, que vai resolver em Lá? Se a gente for reparar aqui, no caso do Dó, foi um acorde que estava um semitom acima do Dó. Né? O Ré bemol aqui, ele estava um semitom acima do Dó. Então quer dizer que se eu fizer um acorde um semitom acima do Lá, vai funcionar como um sub-5 aqui. Então, olha só, se eu estava aqui, eu posso pensar agora, quem é o acorde que está um semitom acima do Lá? É o Si bemol aqui com sétima, né? E depois eu resolvo, então, em Lá. Então é só pensar, né, pensa no primeiro grau, que vai resolver, e coloca um semitom acima dele, e ali a gente vai ter o nosso acorde sub 5, beleza? Então vamos pensar aqui na substituição, para ouvir aqui como é que fica essa diferença. Então vamos pensar aqui primeiro numa cadência tradicional, 2-5-1. Agora sub 5. Mesma ideia, né? Agora a gente pode até brincar trocando os dois, né? Imagina que a gente usasse o Mi aqui e depois o Si bemol, usando os dois dominantes aqui, tanto o dominante, o quinto grau, como também o seu substituto, na mesma cadência. Ficaria assim, ó. Então fica bacana também essa variação de brincar com ambos, né? O acorde sub 5 ele é um pouco mais ousado, ele é um pouco mais... Ele tem um tempero maior aqui, né? Então por isso ele pode ser, eu quero justamente dar essa característica assim bem dominante para antes de resolver. Geralmente isso costuma ser feito no último momento ali antes de virar para o acorde de resolução, né? Então é bacana já estabelecer uma tensão aqui no acorde dominante, mas eu quero colocar um pouco mais de tensão ainda antes de resolver, aí eu posso usar um sub 5 para daí então resolver, né? Já que ele é um pouco mais dissonante ainda, né? Ele tem algumas notas que nem fazem parte da escala tradicional aqui que gerou o campo harmônico, né? Aqui no caso de Lá, estou pensando aqui que o Lá é o primeiro grau. Então todos os acordes que eu estou tocando aqui, se eu fizer uma cadência 2-5-1 normal, né? O Si menor, o Mi com sétima e o próprio Lá, todos eles têm notas que fazem parte, né, da escala de Lá maior, que foi a escala que gerou esse campo harmônico, como a gente já aprendeu em outros vídeos. Então já o acorde sub 5, ele tem algumas notas que não fazem parte dessa escala, né? Ele tem aqui, por exemplo, né, o próprio Si bemol, que não faz parte da escala de Lá maior. Então nesse caso aqui a gente está caminhando, né, do Si para o Si bemol, para o Lá. O baixo está fazendo isso, né? Então isso dá uma característica ainda, dá um tempero um pouco maior ainda. Então como tema de causa, vocês podem dar uma olhada na música Papel Machê, do João Bosco, que contém, é um dos exemplos, né, dos muitos exemplos, que contém o acorde sub 5. Então aqui nesse caso a música Papel Machê, quando vem para esse trecho aqui, toca um Dó com sétima aqui, depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Então aqui a gente pode ver o acorde de Ré bemol com sétima indo pro Dó com sétima maior. É exatamente aquele conceito que a gente viu agora no próprio campo harmônico de Dó. Tá? Então, se a gente for reparar aqui essa transição, né, a gente estava aqui
esse acorde aqui tocado foi um acorde de Ré, com sétima e nona. Aí antes de ir pro Dó, em vez de usar um Sol com sétima aqui, que seria uma opção, por exemplo, né, ele usou aqui um Ré bemol com sétima, né, foi um sub 5, para depois resolver no Dó. Na realidade, em algumas versões dessa música ele até coloca aqui ainda uma nona aumentada, né, ficando... Quedo de papel machê. Mas a ideia, né, quando vocês verem alguns acordes assim, geralmente quando a gente for enxergar um acorde bemol com sétima e logo depois dele vem um acorde de primeiro grau, né, pode já pensar, poxa, isso aí tá com cara de ser um sub 5, tá? Então é só fazer uma análise um pouco mais aprofundada, eles vão reparar que de fato é um sub 5, não importa se tiver uma extensão como uma nona aumentada ou alguma outra, uma 13ª aumentada, por exemplo, costuma aparecer também bastante, dos acordes sub 5, mas não deixa de ser um sub 5 da mesma forma, tá? O fato de ter extensões ou não. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a nossa apostila de teoria musical completa, para quem quiser dar continuidade nesse assunto. E eu vejo vocês também em próximos vídeos aqui no canal Descomplicando a Música. Até mais!